funcionários, e dirigem igual atenção a esse setor. A atividade de comprar, porém, costuma ser vista como um problema administrativo ou um detalhe que não merece a atenção da alta gerência, é problema do meu gerente de compras, que é quem lida com essas coisas. Geralmente, pergunto a esses gerentes, se a empresa lhe oferecesse uma bonificação de $1 milhão caso você aumentasse os lucros em 2%, e nenhum centavo senão, onde você buscaria esses 2%, com os clientes, cobrando deles um preço maior, ou com os fornecedores, obtendo um preço menor pelo que compra. A resposta é sempre, com os fornecedores. O que é uma confissão tácita de que eles administram menos o que pagam aos fornecedores do que outros aspectos do negócio. Certa vez fui contratado para reduzir os custos de um fabricante de vagões de estrada de ferro. No primeiro dia, me fizeram percorrer a fábrica e me apresentaram a todos os executivos da produção. Reduza os custos da fábrica, me disse o chefe da empresa. Dias depois, num encontro com o dirigente, perguntei qual o percentual que a produção representa em seus custos e qual o percentual representado pelas compras. Depois de muito consultar papéis, ele respondeu que a empresa comprava as laterais, as extremidades e a parte inferior da carroceria dos vagões, e que isso representava 80% do custo total. A fabricação representava 10% do custo, os outros 10% ficavam por conta de custos burocráticos. Perguntei, quando tentou reduzir os custos de produção pela última vez. Faço isso de 2 em 2 anos, disse ele, mas parece que não é o bastante. Nossos custos continuam altos em relação aos concorrentes e os lucros, baixos. Perguntei qual tinha sido a última vez que a empresa tentara reduzir os custos das compras. Bem, só compramos aço, tintas, coisas assim. Nosso comprador é um sujeito competente. Expliquei que uma redução de 5% no custo das compras reduziria o custo total em 4%, 5% de 80%. Para uma redução igual, o custo da produção teria de cair 40%, 40% de 10% é igual a 4%, uma tarefa impossível. Atacamos os custos das compras e, na verdade, obtivemos uma economia de 9%, ou 7,2% do custo total, 9% de 80%, e isso foi suficiente para dobrar os lucros da empresa. Etapa 22. Nunca deixe a negociação de preços a cargo do comprador. A pessoa menos qualificada no mundo para negociar preços com os fornecedores é o comprador. Quem ocupa esse cargo conversa com os fornecedores diariamente, os conhece muito bem e estabelece uma amizade pessoal com eles. Portanto, não se pode esperar que ele negocie o melhor preço possível, nem agora nem no futuro. O que esse relacionamento requer é um choque exógeno que força o fornecedor a abaixar consideravelmente o preço que cobra. Não estou dizendo que o comprador, literalmente, não possa negociar com o fornecedor. O que quero dizer é que você não deve deixar a negociação unicamente a cargo do comprador, precisa de um meio para forçar o comprador a apertar o fornecedor ao máximo possível. Vejamos algumas maneiras de introduzir esse choque exógeno necessário. Etapa 23. Arranje um vilão. Alguém tem de jogar pesado. Pode ser o presidente, como representante da empresa. Pode ser um cortador de custos especialmente designado, como uma empresa que conheço faz com muito sucesso. Pode ser um funcionário ou administrador dotado de talento especial para negociar e uma atitude prática, concentrada nos resultados da empresa. Quando encontrar alguém assim, mantenha-o na empresa para sempre. Ele provavelmente vale 100 vezes mais do que ganha. Ou pode ser um consultor, contanto que você o autorize a implementar o que recomenda, e não apenas recomendar. Seja quem for, você precisa de um vilão. O papel do vilão é examinar minuciosamente o custo de cada item de compra, começando com os que representam um maior volume, e impor certos limites rígidos e arbitrários de preços que o comprador relutantemente transmite ao fornecedor. Lamento, amigo, mas o chefe diz que isso é o máximo que podemos pagar. Não acho justo, mas não podemos fazer nada, nem eu nem você. Quer continuar a nos vender a esse novo preço ou não? A primeira regra de qualquer treinamento ou tratado sobre negociações é amarrar as mãos do seu negociador, autorizá-lo a aceitar concessões. Nunca a fazê-las. Aplique essa regra ao gerente de compras da sua empresa. Etapa 24. Decrete congelamentos e cortes. Há uma maneira quase instantânea de aumentar os lucros. Envie uma circular a todos os fornecedores, dizendo que os tempos andam ruins e que de agora em diante, ou nos próximos 12 ou 18 meses, você não aceitará aumentos de preços, portanto, não adianta insistir. Metade dos seus fornecedores irá ignorar a carta, mas, se você se mantiver inabalável, metade dessa metade irá ceder. A outra metade congelará os preços e cancelará qualquer aumento previsto. Com isso, você terá poupado à sua empresa muito dinheiro no ano corrente. Agora, o curso de pós-graduação. Envie a mesma circular, mas em vez de decretar o congelamento, decrete uma redução geral de 3%. A carta deverá ser assinada por uma alta autoridade da empresa, alguém respeitado, de preferência o presidente. Amarre as mãos do seu negociador, ou seja, do seu comprador. Você ficará surpreso ao ver quantos dos seus fornecedores irão cortar os preços em 3%. Para quem não o fizer, quando a fatura chegar, mande o comprador deduzir 3% da conta e dizer: vocês não receberam a carta do meu presidente. O que querem? Que eu seja despedido. A essa altura dos acontecimentos, outro grande grupo de fornecedores acabará cedendo. Etapa 25. Recorra frequentemente a concorrências.
Experimente o seguinte. No caso dos 50 itens mais importantes, ou seja, que representam um dispêndio maior para a sua firma, qual foi a última vez que você recorreu a uma concorrência? É bem possível que existam muitos itens que não foram submetidos a uma concorrência séria há mais de um ano. Em alguns casos, não há concorrência séria há 3 ou 5 anos, ou nunca houve. Todo aumento de preço que você aceita sem recorrer a uma cotação de preços é dinheiro perdido. Experimente anunciar aos fornecedores que qualquer aumento de preço provocará automaticamente uma concorrência séria. Imediatamente, o número de notificações sobre aumento de preços que você recebe cairá para a metade. Para cada item importante, ou mesmo semi-importante, faça uma de duas coisas uma vez por ano, no mínimo, promova uma concorrência rigorosa e realmente competitiva, ou, se isso der muito trabalho, simplesmente diga aos fornecedores que irá fazê-lo. Funciona do mesmo jeito. Em nossa empresa, temos uma fornecedora de suprimentos de escritório, com a qual gastamos muito dinheiro. Usamos essa companhia há 6 anos. No mês passado enviei alguém para solicitar uma redução de preço e ela respondeu: sinto muito, o nosso preço já é bastante baixo. Impossível reduzi-lo mais. Mandei a pessoa de volta para lembrá-la de que somos responsáveis por 10% do que ela fatura por ano e que, certamente, ela encontraria uma maneira de nos atender. Resposta: eu aprecio muito os pedidos da sua empresa, mas já lhe ofereço o melhor preço possível. Não posso dar um desconto maior. Finalmente, pedi à pessoa que telefonasse para dizer que estávamos pondo um fim ao nosso relacionamento comercial e promovendo uma concorrência entre 4 novos fornecedores. Se ela quisesse, podia participar da concorrência, mas, como já sabíamos qual seria o seu preço, isso provavelmente de nada serviria. Naquele mesmo dia ela reduziu o preço em 20% e prometeu estudar melhor a situação para ver se podia cortar mais. Não chegamos a promover a concorrência. Não foi necessário, eu sabia que ela não podia se dar ao luxo de nos perder como clientes. Etapa 26. Se o fornecedor diz não, parta para um segundo ataque. O exemplo anterior nos ensina outra lição: quando o fornecedor diz não, raramente quer dizer de jeito nenhum, o não do fornecedor é uma maneira de dizer eu prefiro não fazer isso. É surpreendente o número de pessoas que aceitam a primeira resposta como definitiva. Trata-se apenas de uma negociação. Repita a sua exigência várias vezes e o fornecedor terminará cedendo, nem que seja por estar cansado de falar com você e ter mais o que fazer. Lembre-se, o funcionário do fornecedor com quem você negocia é um vendedor, e os vendedores costumam ser os piores negociadores do mundo. Querem fechar a venda, o preço não importa tanto, será reduzido. Etapa 27. Planeje uma economia de 15% nas compras de produtos e de 30% na contratação de serviços. Em o caso de serviços, é possível economizar 30%. Em geral, os custos fixos do fornecedor são altos, e qualquer negócio a mais que ele faça, independentemente do preço, contribui para aumentar o lucro que percebe. No caso de muitos produtos, é possível poupar 15% ou mais, nem que seja apenas pelo fato de que, durante muito tempo, você não controlou energicamente os preços e aceitou muitos aumentos desnecessários. Essa economia de 30% ou de 15% é possível em todos os casos. Claro que não. Mas, no caso de certos itens, a economia pode ser maior. 30% e 15% são, em média, bons orçamentos de poupança para a totalidade de produtos que você compra e serviços que contrata. Se conseguir somente 75% disso, terá economizado muito dinheiro. Etapa 28. Descubra qual o preço que os concorrentes pagam que eu ando a achar que está realizando a maior economia possível em suas compras. Há algo mais que você pode fazer para reduzir o preço de certos itens importantes. Descubra de quem os seus concorrentes compram e a que preço. Inevitavelmente, um ou mais desses concorrentes está pagando bem menos que você, até mesmo por produtos básicos como papel, caixas de papelão ou produtos químicos. Em seguida, use essa informação. Entre em contato com o fornecedor do seu concorrente e peça o mesmo preço. Ou passe a informação ao seu próprio fornecedor, tática que quase sempre funciona. Embaraçado por ter afirmado por muito tempo que estava lhe oferecendo o menor preço, ele agora terá de fazê-lo imediatamente. Como descobrir quanto os seus concorrentes pagam? Geralmente você obtém essa informação por meio dos boatos que existem em toda a indústria ou de contatos feitos anteriormente. Um outro modo, a minha empresa possui um grupo especializado em verificar, para os clientes, quanto os concorrentes pagam pelos principais produtos que compram. É fácil e barato? De uma forma ou de outra, procure obter essa informação. Vale a pena. Etapa 29. Reduza o uso de produtos comprados e serviços contratados. Pior mais que você possa reduzir o preço do que compra, é possível economizar ainda mais se reduzir o uso de produtos e serviços adquiridos em sua empresa. Os exemplos vão desde o mais corriqueiro mas financeiramente importante até o essencial e financeiramente muito importante. Em sua empresa, alguém controla energicamente o uso de suprimentos de escritório. E quanto às suas compras de equipamento, acessórios e serviços de informática? Voltaremos a esse assunto adiante. Com que rigor você controla o desperdício em sua fábrica? O que dizer do seu uso de consultores de engenharia, de pessoal, administrativos, etc. Alguém em sua empresa usa serviços de entrega rápida, de modo rotineiro e sem controle, ainda que tais serviços sejam realmente necessários.
Uma grande empresa de serviços financeiros, instalada em um arranha-céu de Nova York, descobriu que a sua seção de despachos gastava milhares de dólares por mês com serviços externos de malote para entrega de encomendas a colegas localizados em outros andares do mesmo edifício. Quando interrogado, o chefe da seção declarou que tinha de usar o serviço externo de malotes para remeter pacotes do 42º andar ao 14º andar, porque era mais rápido e mais seguro do que usar a mala interna da companhia. Minha resposta foi levá-lo até o saguão e apresentá-lo ao elevador. Em toda a empresa, o uso de muitos, se não de todos, tipos de produtos e serviços adquiridos é visto como um direito divino, uma conveniência que seria indelicada de questionar. No entanto, uma estimativa conservadora do que é possível economizar nesse sentido revela uma verdade maior: o gerente que deixa de minimizar, com inteligência e rigor, o uso de itens que a empresa compra não só contribui para jogar dinheiro fora, mas também abdica da sua responsabilidade numa área crucial para a empresa. Nos tópicos seguintes, examino um grande número de itens, mas certamente não todos, que normalmente são comprados por uma empresa e cujo uso pode ser reduzido. Etapa 30. Computadores. Os computadores provavelmente constituem o item menos sujeito a controle nas empresas de hoje. Muitos gerentes saíram da escola antes que o uso de computadores pessoais se tornasse comum e se sentem em desvantagem em relação aos subordinados mais jovens, que entendem de computadores. Mas, tanto quanto os gerentes, os funcionários versados em computadores se sentem, até certo ponto, intimidados pela tecnologia da informática. O que é pior, muitas pessoas em nossa sociedade e em nossas empresas alimentam certo fascínio pela capacidade de um Macintosh ou mainframe e encaram a progressiva sofisticação dessas máquinas como algo que é preciso ter, quer essa sofisticação realmente compense ou não em termos de redução de custos. Esse desconhecimento de causa, de mistura com o sex appeal dos computadores, leva muitos gerentes a abdicar de sua responsabilidade e deixar as decisões sobre a compra de computadores a cargo do encarregado de informações gerenciais e dos eventuais usuários. É a mesma coisa que deixar que a sua decoradora decida sozinha quanto deve gastar para decorar a casa onde você mora. Recentemente, alguém em minha empresa me pediu autorização para introduzir uma série de melhorias em termos de hardware e software no setor que produz os relatórios enviados aos clientes. Por que temos de gastar esse dinheiro? Perguntei. Porque o nosso sistema está ultrapassado, respondeu ele. O objetivo da nossa empresa não é ter o mais avançado sistema de computadores, sim ganhar dinheiro. Diga-me de novo, por que precisamos comprar o novo sistema? Resposta. Por ser ultrapassado, o nosso sistema obriga os funcionários a esperar 3 ou 4 minutos para carregar um arquivo e trabalhar nele. Pense no dinheiro que economizaríamos. Ótimo. Pensemos no dinheiro. Quanto pagamos em média aos funcionários deste departamento? Com que frequência são obrigados a esperar 3 ou 4 minutos a cada semana? Qual o custo dessa demora em termos de salário, na hipótese improvável de que não possam fazer outra coisa enquanto esperam? Qual o custo do novo sistema que resolve esse problema? Qual o período necessário para que essa economia de tempo compense o custo do novo sistema? Fizemos as contas. Em 26 anos, o novo sistema estaria pago. Não é preciso dizer que não o compramos. É surpreendente a frequência com que as pessoas dizem que o aumento de produtividade é a razão pela qual se deve gastar mais dinheiro em um sistema de computação. No entanto, raramente alguém chega a quantificar esse aumento ou calcular em quanto tempo a compra de um novo sistema se justificaria. Você certamente não construiria uma fábrica agindo dessa maneira, mas é assim que compra um computador. É óbvio que muitas e muitas vezes a compra de um novo computador é justificada. Mas muitas outras não é. Um bom gerente, disposto a aumentar os lucros da sua empresa, deve assumir a responsabilidade de decidir o que é e o que não é justificado. Outro aspecto importante da redução de custos é a utilização da capacidade dos seus sistemas de informática, especialmente dos PCs. Em toda grande empresa, e em muitas pequenas, que visito, todos têm um PC em cima da mesa. Alguns funcionários usam frequentemente esse equipamento e precisam dele. Outros o utilizam durante 15 minutos por dia ou por semana. Isso é gastar muito dinheiro com uma máquina que fica parada a maior parte do tempo. Se você se desfizer dessa máquina, ninguém notará a diferença. Em outros casos, um único computador seria suficiente, se usado por vários setores. Você quer aumentar os seus lucros agora? Congele imediatamente todas as compras de PCs. Se algum novo funcionário precisar de um PC, tire um de alguém que mal o usa. Você levaria anos para eliminar toda a capacidade não utilizada. Na verdade, nunca a eliminaria. Antes disso, alguém viria lhe pedir um novo PC porque o velho está obsoleto. Uma observação final. Os fatores de sex appeal e de novidade levam os funcionários a fazer coisas em um computador que seria mais barato fazer manualmente. Já vi centenas de relatórios, planilhas etc. gerados por computador que levam mais tempo para serem digitados do que uma pessoa comum levaria sem um computador. Um vizinho meu, executivo de uma empresa, investiu recentemente em um sistema de pagamento de contas por telefone, inventado pela companhia telefônica local. É fisicamente impossível para qualquer pessoa pagar por telefone uma conta em menos tempo do que o necessário para preencher um cheque e metê-lo em um envelope. O sistema telefônico desperdiça tempo e dinheiro, mas é uma novidade interessante. Tudo bem quando essa pessoa está em casa, mas não quando o uso desse método prejudica a lucratividade da empresa. Aprenda a lidar com computadores.
Não se apaixone por eles nem fuja deles. Tanto uma coisa quanto a outra podem lhe custar muito dinheiro. Etapa 31. Pesquisa e desenvolvimento. O problema mais antigo e, em alguns casos, muito maior é a atividade de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Os executivos evitam examinar detalhadamente o setor de P&D pelo mesmo motivo que evitam examinar o setor de informática. Quase sempre os executivos são as pessoas mais instruídas e competentes de um departamento. Mas quando conversam com cientistas e engenheiros sobre P&D se sentem ignorantes. O resultado é que muitos preferem deixar P&D com os cientistas, na suposição de que estes sabem o que estão fazendo. A boa notícia é que os cientistas realmente entendem de si em companhia. A má notícia é que não entendem de administração nem de lucros. Infelizmente, quem deixa P&D com os cientistas pressupõe que eles entendem de ciência e de lucros. Costumava-se dizer que os laboratórios Bell eram a melhor organização de P&D do mundo. Quando eu indagava o que isso queria dizer, a resposta era, bom, eles têm mais cientistas empenhados em trabalho avançado de alta tecnologia do que qualquer outra organização de P&D do mundo. O que provavelmente era verdade. Infelizmente, também pode ser verdade. Que, pelo dinheiro que gastaram, lançaram no mercado menos produtos comercializáveis e oportunos do que qualquer outra organização de P&D do mundo. Eram a melhor ou a pior organização de P&D. Como em todas as outras áreas de uma empresa, não existe mágica para poupar dinheiro em P&D, bastam rigor e atenção. Entre as normas a adotar estão as seguintes: item examine toda a categoria de despesas de P&D com o mesmo cuidado com que examina outros setores da firma com os quais está mais familiarizado. Item não deixe que os cientistas falem com você em termos científicos. Se eles não souberem explicar claramente o valor de determinado projeto para a empresa, não o aprove. Insista nisso, e não deixe que a frustração com a sua falta de conhecimento científico o leve a desistir e ceder. Se eles não podem explicar o valor de uma possível descoberta em termos inteligíveis para um leigo, como você administrará o setor e como seus vendedores venderão essa descoberta? Item peça ao pessoal de P&D, ou da engenharia ou de outro departamento técnico, que classifique seus projetos e despesas em 5 categorias. 1. P&D básica pura. 2. P&D de novos produtos. 3. P&D para aperfeiçoamento de produtos existentes. 4. P&D de processos, isto é, P&D destinada a reduzir o custo de fabricação ou de um grupo de operações. 5. P&D de clientes, isto é,